sede santos, esta é minha vontade, sede santos, é o que eu mais quero, sede santos, esta é minha vontade, sede santos, é o que eu mais quero. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz daquele que é, que era e que vem estejam sempre convosco. Na minha, na sua, nas nossas vidas, na nossa igreja, através da vida desses santos que falam na nossa vida, que nos inspiram, que nos ajudam a rezar, que intercedem por nós. Frei, eu ficava pensando, nós estamos vivendo na igreja um tempo muito difícil também, né? Sim. E a gente parece, né, que também vem aí pela frente um certo período de perseguição, né? E nós precisamos olhar para a vida desses santos que viveram isso e a gente se manter firme. Sim. As perseguições contra a igreja, né? Elas podem acontecer de várias formas diferentes. Existe aquela perseguição declarada, que é quando o inimigo olha para você e diz, não quero vocês aqui. Ele mata, ele expulsa, ele persegue, ele faz de tudo. E existe aquela perseguição velada. Velada porque está sob um véu, ela está escondida. A perseguição velada é aquela que acontece sutilmente. Tira o crucifixo da escola. Não fale de Jesus Cristo em instituições públicas. É proibido realizar qualquer ação evangelizadora nesse lugar. E aí, aos poucos, nós vamos sendo tirados de tudo e expulsos de tudo aquilo que antes era nosso. Mas a gente acaba tendo que abrir mão. Então a igreja ela sofre muito com essas perseguições. Muito embora ainda existam povos e culturas que nos excluam, onde a gente é calado, silenciado, por exemplo, em locais do Oriente Médio, onde algumas religiões realmente não nos querem, não nos desejam e nos expulsam. Então essa é uma perseguição declarada, ela é prática. Nós temos aqui no Sudeste, aliás, né, na região aqui do Ocidente, Sudeste, nós estamos em São Paulo, né? Mas no Ocidente nós vemos uma perseguição muito velada. Então você vê pessoas que não querem cristãos, críticas feitas em jornais, em redes sociais, oportunidades para denegrir a imagem de padres, de bispos, de religiosos, de religiosas, não são perdidas por jornalistas e por aí vai. Nós vemos países europeus, por exemplo, que votam leis totalmente contrárias aos propósitos cristãos. É um tipo de perseguição. E essa, eu acho que é a pior de todas. E acredito que é a que nós mais estamos vivendo. É a que nós mais estamos vivendo. A perseguição declarada, você pode se defender. Você pode organizar, fazer barreiras contra ela, ou então você salva a vida daqueles que estão sendo perseguidos, tirando-os todos dali. A perseguição velada, não. A gente não consegue defender muitas vezes nossos irmãos e irmãs religiosos que têm que sair de um hospital para ceder lugar a outros administradores que não são nem cristãos. Nós não podemos fazer muita coisa, às vezes, em políticas onde a religião acaba sendo o carro-chefe para outros políticos aí que seguem outras doutrinas religiosas. Então, é algo de se pensar, né, gente? Pensar no santo é pensar nisso. Isso, tá vendo? Olha, nos faz refletir tantas questões que existem e que muitas vezes a gente não pensa. Não presta atenção, né? Hoje aqui, 26 de novembro, terça-feira, o Frei vai falar um pouquinho sobre Santo André Dũng-Lạc e companheiros mártires, e são muitos mártires. Ele vai contar para nós Santo André, né, e seus companheiros que nós celebramos dias atrás, aí no dia 24 de novembro. O cristianismo chegou na região do Vietnã, que era uma região vasta, né? Hoje é o Vietnã, mas era uma região grande ali, no século XVI. Então a gente vê que os missionários jesuítas chegaram ali nessa época e começaram a propagar a fé cristã entre os orientais. Isso acontece no Japão, acontece em vários locais ali, inclusive no Vietnã. Uma coisa importante da gente entender,
O cristianismo sempre sofreu perseguições ali também. Não é porque foram instalados ali, o padre que levou essa mensagem foi Alexandre Rhodes, padre jesuíta, não é porque chegaram ali que foram recebidos com abraços e beijos. Né? A gente precisa entender que com muitas dificuldades, eles foram conquistando pouco a pouco o coração de vários e muitos fiéis. Nós vemos logo depois da chegada deles a expulsão dos padres. Então nós vemos um momento de início, mas depois chegamos ao momento de grandes perseguições e expulsão. O padre Alexandre fugiu, mas outros ficaram. E nesse processo de perseguição, muitos morreram. Em 645 ele foi expulso do país. Desde então, a perseguição se manteve no Vietnã, naquilo que nós chamamos de Vietnã hoje, mas inclui Cochinchina e outras regiões ali próximas. Fortes perseguições, com mortes, massacre, com muita dor, muito sofrimento, famílias sendo devastadas pelos governantes do local. Aquilo foi um massacre de muitos homens e mulheres. Né? Nós vemos aí acontecendo por vários séculos. 645, os primeiros missionários foram expulsos, mas outros foram nascendo ali e outros foram chegando na igreja clandestina, se reunindo em lugares ocultos, escondidos, lugares afastados, para manter viva a fé em Cristo naquelas terras. O momento que nós estamos vendo agora remonta ao século XVIII, né? 1795 até um bom tempo depois. Vários missionários anunciando a palavra nessa época, inclusive catequistas, missionários leigos, religiosos, religiosas, e foram dando essa mensagem a muitos irmãos e irmãs que ali estavam às escondidas, que mantinham a sua fé às escondidas. Em 1833, Santo André Dung Lac estava ali, era um dos missionários daquele lugar e foi preso pela primeira vez por fazer a missa junto ao povo do local. Então nós vemos aí uma primeira prisão de Santo André, em 1833, que depois disso já sendo visado pelas autoridades, não conseguiu mais lidar com essa situação, foi perseguido até o fim. Ele continuou a sua missão, mesmo depois de preso, solto, mudou até o nome, né, de Dung para Lac. Então, ele tirou o nome Dung, né, para não ser conhecido, ficou André Lac. E mesmo assim, lutando, conseguindo pregar, ele foi preso mais vezes. Foi preso uma segunda vez, foi preso uma terceira vez. Um primeiro ponto que a gente entende aqui, esse homem não cansou. As prisões, as torturas, com certeza apanhou muito, mas ele não desistiu de levar a mensagem. Ele estava numa terra onde os cristãos tinham que viver escondidos, tinham que celebrar às escondidas, mas mesmo assim ele não parou. Sendo preso, ele continuou. Por que eles não mataram ele antes? Né? O preso político tem certas questões importantes aí que a gente tem que averiguar. O preso político não é assim, você simplesmente mata a pessoa ali e pronto, acabou. Os países, quando lidam com presos políticos, eles têm que lidar com várias questões internacionais, questões aí das mais diversas situações. Então André Dung Lac, preso 3 vezes, conseguiu suportar essas prisões. Até que chega um momento que ele estava para ser transferido para uma outra prisão, para uma outra cidade, e nesse processo de transferência acabou sendo morto. Pontos importantes. André Dung Lac foi morto com vários irmãos que estavam na sua mesma situação de prisão. Foi morto num contexto onde ali estavam sacerdotes, religiosos, religiosas, catequistas, leigos, inclusive jovens. Então nós vemos um momento de grande dor e de grande sofrimento para esses homens que estavam ali e foram entregues à morte. A morte desses homens, o sangue deles derramado, mostra para nós a perseverança, a confiança. A gente que muitas vezes sofre na igreja com uma dor de cotovelo, porque o padre olha com uma cara triste para a gente, ou com uma cara feia, a gente já se sente com o mundo desabando. Esse padre viu seus fiéis, a sua comunidade,
comunidade sendo morta diante dos seus olhos, né? Então nós vemos aí uma situação absurda, uma situação que nos assusta se nós pararmos para pensar. E isso ainda hoje acontece em muitos países, em muitas regiões. A igreja, ela é perseguida em muitos lugares. Nós temos irmãos cristãos sendo mortos com bombas durante a missa, sendo assassinados durante as celebrações litúrgicas. Irmãos cristãos que não têm condições de receber uma unção dos enfermos, né? Uma bênção, receber a Eucaristia, porque não tem padres que chegam até ali e estão vivendo a sua fé às escondidas. Isso acontece ainda hoje. André Dunglac era o líder da comunidade, o líder daqueles homens e mulheres que estavam ali presos naquele contexto. Era bem conhecido, galgava de respeito entre eles e está entre os 117 mártires que foram mortos naquele dia. Foram 96 de nacionalidade vietnamita, 11 espanhóis da ordem dos frades menores pregadores, os dominicanos, né? E 10 franceses, que eram missionários, que estavam ali atuando. Olha a questão da prisão política e tudo mais, como eu acabei de dizer. A data de sua morte nos lembra, né, uma data recente, se a gente for parar e pensar, recente. Sim. Né, os 1800 não é tão distante de nós, né, mas é um momento onde nos leva à provocação. É um santo, de certa forma, da Idade Moderna, né, onde a sociedade se acreditava mais evoluída, mais desenvolvida, a ciência chegando, tudo acontecendo no contexto mundial, mas ele estava sendo morto nesse contexto, nessa época, né? Pontos importantes para a gente refletir. Primeiro, a fidelidade desses homens. Segundo, a permanência da catequese no lugar. Era muito comum nessas regiões vietnamitas, até Japão, né, e regiões ali ao redor, onde não tinha padre, não tinha religioso, mas os fiéis mantinham a sua fé nas orações, nas preces, na leitura escondida da palavra de Deus. Aqui a gente chega nos missionários que não são padres, mas que são leigos. Irmãos e irmãs que deram a sua vida por Jesus, entregaram-se a Jesus, uma vez no santo batismo, e mantiveram fiéis à sua fidelidade, né, ao seu compromisso assumido no ato do batismo. Esses homens se mantinham escondidos muitas vezes, celebrando as santas missas. O Papa João Paulo II canonizou todos eles. Por isso nós falamos André Dunglac, seus companheiros mártires, porque foram 117 pessoas mortas ao mesmo tempo, ou seja, uma comunidade inteira. Nossa, é muita gente. Uma paróquia ali, uma comunidade paroquial, pastoral, né, que estava ali junto com ele, e o Papa João Paulo II canonizou todos eles em 1990, para mostrar pouco tempo a canonização também. São santos recentes, né, de nossa igreja, e que nós precisamos olhar com muito apreço, com muito amor. Eu ficava pensando assim, né, a coragem desses 117, né, a perseverança ali deles, e Santo André também vendo toda aquela situação, e as pessoas ali, por amor a Cristo, não por causa do padre, né? Mas por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, não desistindo, né? Se mantendo firmes. E eu pensava, a família desses daí, né? Porque vendo ali, porque leigos, né? Não sei se a família inteira foi dizimada, mas pode ser que ali tinha, né, um pai de família leigo nesse grupo, e a mulher vendo, e os filhos vendo, e ao mesmo tempo se mantendo ali confiantes em Deus. Grande exemplo para nós. E é interessante notar que entre 1645, foi quando o cristianismo chegou no Vietnã, até 1886, foram 113 mil fiéis mortos. Minha nossa. Então muitos pais, muitas mães de família, muitos irmãos, pessoas jovens, crianças, né, que foram mortos pelos governantes vietnamitas até então. Nós olhamos para a igreja no mundo e os números não são diferentes. Se você olhar para a África, não é diferente. Se você olhar na Ásia, existem muitas situações assim. Nós temos direitos humanos hoje. Naquela época não existia, né? Mas hoje ainda nós vemos grandes violações aos direitos humanos. Hoje a gente reza por todos eles. Pais de família, mães de família, crianças, jovens, que são santos, porque foram canonizados através do seu martírio de sangue. Então vamos rezar assim:
Ó benditos Santo André Dũng-Lạc e valorosos companheiros mártires. Vossas almas resplandeceram com a irrefutável luz da fé em meio às sombras da perseguição no Vietnã. Vós que enfrentastes os açoites das adversidades e abraçastes o martírio como supremo testemunho de vossa dedicação a Cristo Salvador. Ajudai-nos a viver com heroísmo sagrado e amor incondicional ao Evangelho. Com profunda veneração contemplamos vossas vidas, memoriais vivos do sacrifício de Cristo, aprendendo de vós que o cerne da verdadeira fé e a coragem de proclamar o reino de Deus, custe o que custar. Suplicamos, inspirados por vosso santo exemplo, a força para caminhar na retidão, proclamando com fervor a boa nova e permanecendo fiéis a nosso Senhor, mesmo diante das provações mais difíceis. Santo André Dũng-Lạc, pastor de almas e farol de esperança, guiai-nos na missão de sermos autênticos missionários do amor e da esperança cristã, transformando nossas comunidades em altares, onde o Verbo se faz carne e ecoando a voz do Divino em cada gesto de caridade e fraternidade. Rogai por nós, ao Pai Celestial, para que, inspirados por vosso legado de fé e martírio, possamos ser fazedores da paz e da justiça na terra. Que vossa intercessão nos ensine a abraçar a cruz diária com alegria, olhando sempre para a promessa da ressurreição e da vida eterna. Amém. Nossa, Frei, Uma oração forte. bonita também, né? É, muito bonita. Santo André Dũng-Lạc e companheiros que intercedem por nós nesse dia aqui, né? Penúltimo dia aqui no Grupo Corações Ardentes, onde nós estamos vendo a vida dos santos se entrelaçando com a nossa vida. Nós vamos nos encontrar sexta-feira e vamos conhecer um pouquinho de Santa Catarina Labouré, ou Labouré, não sei aí como é que se diz. Eu aprendi Labouré. Labouré, pois então, né? Aquela que recebeu as revelações de Nossa Senhora das Graças. Fica aqui com a gente e vamos caminhando juntos. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo André Dũng-Lạc e seus companheiros mártires, desça sobre cada um de vocês, sua família, suas casas, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Aproveite esse momento para rezar em família. Agradeça a Deus por sua família, por você poder professar a sua fé. Ide em paz, permaneçam em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Você santo, esta é minha resposta. Você santo, eu digo sim, Senhor. Você santo, esta é minha resposta. Você santo, eu digo sim, Senhor. Eu digo sim, Senhor.